você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. STJD não acata liminar do leque contra o Figueirense. Londrina registra maior redução de latrocínios desde 2016. Vereador é campeão de faltas não justificadas em 2019. Polícia vai investigar morte de 25 cães. Registro de casos de dengue dispara em 2 semanas no Paraná. E a novela do seguro DPVAT. Esse é o Pontos da Semana e eu sou Fernanda Sirkia. E eu sou Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante na semana e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. Rede Massa e Folha de Londrina apresentam Vestiba Fest 2020. Dia 13 de janeiro, no Aterro do Lago Igapó. O resultado do Vestibular UEL 2020. Uma grande festa com bloco Bafo Quente, DJ Souls e muito mais. Vestiba Fest, dia 13 de janeiro, no Aterro do Lago Igapó. Patrocínio, Colégio Maxi. Ensinar e aprovar é a nossa história. E Marista Londrina, agende uma visita. Esse é o Pontos da Semana, o primeiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Ao meu lado, Fernanda Sirkia. Oi, Vitor. Oi, pessoal. Feliz 2020 para vocês. O que temos para hoje, Vitor? Temos muitas notícias para dar início ao nosso podcast neste ano, mas antes eu gostaria de lhe perguntar como você está se sentindo, tudo bem? Tudo bem, você? Eu sinto que, na verdade, eu estou sumindo aos poucos. Por quê? Porque na segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro disse que os jornalistas brasileiros são uma raça em extinção. Eu ouvi falar, assim como uma arara azul, uma baleia franca, né? Uma espécie de raça em extinção. Isso, o mico-leão dourado também. E ele disse, inclusive, que deveria colocar os jornalistas vinculados com o IBAMA. Olha que interessante. Nossa Senhora, pois é. E com essa declaração do presidente, a gente dá o pontapé inicial no nosso podcast em 2020. Bom, a gente lembra que várias entidades, né, de imprensa, como a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, também a Associação Brasileira de Imprensa, repudiaram essa declaração e não é por menos. Mas vamos começar falando aqui de Londrina. Para abrir o nosso Pontos da Semana, nós destacamos a reportagem apurada pelo Guilherme Marconi sobre vereadores que faltaram a reuniões na Câmara Municipal de Londrina sem justificativa no ano passado. O campeão de faltas foi o Guilherme Bellinati, com 13 ausências, sendo 6 não justificadas, isso em 79 reuniões plenárias. E nós lembramos que a Câmara considera motivo justo para faltar às sessões em casos de doença, luto e o desempenho de atividades atinentes ao mandato da Casa Legislativa. E o vereador Gui Bellinati não respondeu sobre o assunto até o fechamento da edição de sexta-feira da Folha de Londrina. E, Vitor, você lembra que o Londrina Esporte Clube estava pedindo uma punição ao Figueirense por não ter entrado em campo no ano passado contra o Cuiabá? Eu lembro em um jogo, da Série B do Campeonato Brasileiro, essa punição que o Londrina estava pedindo era uma tentativa de reverter o rebaixamento para a Série C. Pois é, Fer, agora em decisão unânime, o pleno do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não acatou a medida inominada, impetrada pelo Tubarão. Conforme o Lúcio Flávio Cruz explicou na reportagem na Folha desta quinta-feira, a interpretação dos auditores do tribunal foi que este não é o procedimento adequado para analisar possíveis fraudes processuais cometidas pelo time catarinense. No entanto, o caso ainda não está arquivado e a Procuradoria do órgão deve continuar analisando. Enquanto isso, também lembramos que o Tubarãozinho perdeu de virada por 3-2 para o Oswaldo Cruz de São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Boa sorte aí para o Tubarãozinho na Copinha, como é conhecida a Copa São Paulo. Um importante momento aí para essa molecada mostrar serviço, tentar se destacar para ser promovido para o time principal.
E do futebol, vamos falar da violência em Londrina. Pois é, 2019 foi o ano em que Londrina registrou o menor número de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. No ano passado foram 2 casos contra 4 em 2018, 5 em 2017 e 6 em 2016. As informações são da Polícia Civil de Londrina. No entanto, o índice de homicídios dolosos cresceu 25% em relação ao ano anterior. Foram registrados 59 em 2019 contra 47 em 2018. E falando em casos de polícia, a morte de 25 cães durante a noite de segunda-feira na zona norte de Londrina vai ser investigada pela polícia. Pois é, os animais morreram por asfixia enquanto eram transportados em um carro. Eles pertenciam a uma mulher de 50 anos que contratou o serviço porque estava fazendo uma mudança. Em seguida, ela foi encaminhada para a central de flagrantes, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberada. Nós lembramos para você que também nesta semana a repórter Simone Sares trouxe uma matéria bem interessante mostrando que 3 das 6 concessionárias de pedágio do Paraná estão impedidas de firmarem qualquer tipo de contrato com o governo do estado. Essa decisão foi publicada pela Controladoria Geral do Estado no último dia 20 de dezembro. São elas a Ecovia, Ecocataratas e a Rodonorte. Enquanto isso, as outras 3 empresas continuam sendo investigadas pela CGE. E nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou que 2019 foi o segundo ano desde 1998 em que mais pessoas morreram em decorrência da dengue. Foram 750 mortes em todo o país. Nós aproveitamos para ver o balanço de casos confirmados no Paraná e nos deparamos com um aumento de 62,5% desde o dia 17 de dezembro. O primeiro balanço do ano da Secretaria Estadual de Saúde aponta para 2.050 novos casos nas últimas 2 semanas, totalizando 5.343 casos desde agosto do ano passado. Essa época do ano é complicado para o combate à dengue, né? Chove muito e, tradicionalmente, os casos registrados acabam sendo aí muito mais, né? A gente volta a falar agora da novela do Seguro DPVAT. Esta novela teve um novo capítulo nesta semana, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, atendendo a um pedido da União, voltou atrás e restabeleceu a redução do valor do seguro obrigatório. Nós lembramos que o presidente Jair Bolsonaro havia editado uma medida provisória no dia 11 de dezembro, que extinguia o seguro. E isso serviu para agravar ainda mais aquela crise interna no PSL, já que o presidente do partido, Luciano Bivar, é controlador e também presidente da seguradora Excelsior, que detém 2% da seguradora Líder, que é o consórcio que administra o DPVAT. Com certeza muita gente que nem lembrava da importância do DPVAT agora acabou tomando aí esse assunto. O que você achou disso tudo, Fer? Eu achei que foi muito importante, né, que ele voltou atrás a essa decisão e muita gente vai começar a ficar atenta aí novamente, né, Vitor? Uma decisão que era dele mesmo, do Dias Toffoli, né? Dele mesmo, inclusive, né? Fer, você já cometeu algum erro de português? Eu já, né? É uma coisa comum, a gente está escrevendo bastante, acaba... Ou comete um erro de digitação, ou às vezes bate uma dúvida sobre como que é a grafia de uma certa palavra, mas tem alguns erros que são impressionantes. Impressionantes, Vitor. Eu já cometi alguns erros, mas eles nunca viralizaram nas redes sociais, por exemplo. Afinal, você não ocupa um cargo como de ministro da Educação, mas é impressionante, realmente, né? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a viralizar nas redes sociais após cometer um novo equívoco em relação à norma culta da língua portuguesa. Desta vez, Weintraub escreveu impressionante com a letra C, ao invés de 2 S's. Antes ele já havia cometido um erro com a palavra paralisação, né? Pois é. Paralisação com Z, no caso.
Isso nos deixa um pouco paralisados. Após a repercussão na internet, Weintraub apagou o post no Twitter, mas os prints já tinham se espalhado e foi tarde demais. O erro foi registrado em uma resposta ao deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre liberação dos recursos para pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado sobre segurança pública. Ô, ministro, vamos ficar mais atento aí, por favor, né? Vamos falar um pouquinho, então, de um assunto que dominou essa semana, que é a tensão entre Estados Unidos e Irã. E o início de 2020 vai ficar marcado justamente pela morte do chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Qasem Soleimani, considerado a segunda pessoa mais poderosa do país. O Soleimani foi morto após um ataque de um drone norte-americano, o que fez a tensão entre os dois países aumentar durante essa semana. A resposta iraniana veio na terça-feira, quando 12 mísseis foram lançados contra 2 bases americanas. E na quarta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que a tensão entre o Irã e Washington estava diminuindo e prometeu impor novas sanções econômicas contra o país persa. Pois é, o mercado financeiro reagiu bem a esse pronunciamento de Trump e a bolsa americana Nasdaq bateu um recorde histórico com alta de 1%. Com a resposta do Irã, o preço do barril do petróleo disparou 5%, chegando a $71,75. Vale lembrar que o país é um dos principais produtores da commodity. E quando tudo já parecia bastante dramático e drástico, né, um avião com 176 passageiros foi abatido pelo sistema de defesa aérea do Irã, isso logo após ter decolado em Teherã. Não houve nenhum sobrevivente. Nesta sexta-feira, 3 funcionários do setor de inteligência dos Estados Unidos, um deles do Pentágono, disseram à revista Newsweek que o avião foi abatido de forma acidental, com o uso de um míssil antiaéreo russo. Mais detalhes da cobertura internacional sobre esta tragédia você confere no site da Folha de Londrina. E continuando, com as notícias internacionais, a Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. Alguns focos começaram ainda no mês de setembro do ano passado. Até esta semana, 26 mortes foram registradas e mais de 2.000 casas foram queimadas em uma área equivalente à Irlanda. Além disso, mais de 1 bilhão de animais já morreu nos incêndios. E a fumaça dos incêndios, inclusive, chegou ao Rio Grande do Sul. Sim, a fumaça percorreu mais de 12.000 quilômetros até chegar ao sul do Brasil nesta semana. E conforme meteorologistas, isso aconteceu porque o Rio Grande do Sul e a Austrália estão localizados praticamente na mesma altura do globo terrestre. E em meio a esta onda violenta de incêndios no país, uma mulher começou a usar uma estratégia bem inusitada, digamos assim, para ajudar na causa. A jovem anunciou em seu Twitter que está vendendo nudes em troca de doações. O valor de cada foto equivale a pouco mais de R$40. E o sucesso foi tanto que mais de $300 mil já haviam sido levantados nesta semana, Vitor. Nossa senhora, eu vi que vários astros de Hollywood, estão doando várias quantias bem generosas, para essa causa, que é muito importante. E essa jovem encontrou essa nova forma, digamos assim. Boa sorte, tomara que tenha sucesso. A gente vai encerrando o nosso Ponto da Semana com as tradicionais dicas culturais para você que quer sair, desopilar a mente e se divertir no final de semana. Este é um recado bem interessante para pais e familiares de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro do autismo, Porque na manhã deste sábado haverá uma sessão especial de cinema para esta população, como eu comentei, e também outros distúrbios sensoriais. É o projeto Cine Azul, que trará o filme Frozen 2, às 11 horas da manhã, no Cinesystem do Londrina Norte Shopping. Uma oportunidade bem interessante, pelo que eu fiquei sabendo, o esquema de luzes e som, ele é diferenciado, Bem legal. Bem legal, Vitor. É uma iniciativa que os outros cinemas podem começar a pensar aí, Uhum.
Fica a dica. Neste sábado, a banda Diogo Morgado Quartet se apresenta no Bar Valentino. Muito blues, soul music e autorais a partir das 10 horas da noite. O Bar Valentino fica lá na Faria Lima 486. Também lá no Bar Valentino, esse mês de janeiro, né, é um prato cheio para quem curte a obra da Pimentinha, da inesquecível Elis Regina. A próxima apresentação do projeto Viva Elis será nesta quinta-feira, com a atriz e cantora londrinense Edna Aguiar, lá no Valentino, na Faria Lima 486. Lembrando que outras cantoras aí da região também estão se apresentando, né, durante todo o mês de janeiro. A cantora que abriu a rodada desse ano foi a Monique Kodama, aqui de Londrina, né? Isso, e se eu não me engano, quem vai encerrar vai ser Carla Casarim. Sensacional! E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Continue acompanhando a Folha de Londrina para mais notícias sobre a cidade, sobre mais notícias nacionais. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. É isso aí, Fer! A trilha sonora foi cedida pela banda londrinense Londrina Hot Club. Até a próxima semana!